Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Leonel Brizola Neto para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 92ª sessão ordinária, em 15 de setembro de 2009. Presidência do senhor vereador Stepan Nersesian, primeiro vice-presidente, às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Clarissa Garotinho, Luiz Carlos Ramos, Paulo Pinheiro, Tio Carlos, Stepan Nersesian, Lilian Sá, Tânia Bastos, Paulo Messina, Elton Babu, Rogério Bittar, Nereide Pedregal, Ivanir de Melo, Dr. Jorge Manaia, Carlos Caiado, Jorge Braz, Marcelo Piuí, Dr. Eduardo Moura, Eider Dantas, Chiquinho Brazão, Dr. Gilberto, Patrícia Morim, Aspásia Camargo, Andréia Gouveia, Lilian Sá, Alfredo Sirquis, Roberto Monteiro e Dr. Carlos Eduardo. Assume a presidência o senhor vereador Stepan Nersesian, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Carlos Eduardo, segundo suplente. Encerra-se a sessão às 18 horas. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 387/2009, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, que requer na forma regimental a prorrogação por 30 dias do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução número 1139/2009, para apurar denúncias formuladas por vários veículos de comunicação acerca de irregularidades no projeto Cidade da Música. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 383, de 2009, que requer a mesa diretora na forma regimental, seja constituída a comissão especial composta por 5 membros, com prazo de 90 dias, com a finalidade de acompanhar a implantação do serviço de transporte público urbano local no âmbito do município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão. Mensagem número 23/2009, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Saneamento para Todos, do Ministério das Cidades, e a oferecer garantias e dar outras providências. O projeto está pendente de parecer das comissões. Para emitir o parecer pela Comissão de Justiça e Redação, nobre vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade.
E aproveito a oportunidade para deixar também com a apresentação do PDL para ficar à disposição dos vereadores na mesa, a pedido da própria liderança. O parecer é pela constitucionalidade com a apresentação do projeto de decreto legislativo. A presidência suspende a sessão por 5 minutos para que se possa elaborar dar número ao projeto e os avulsos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A presidência está com conhecimento a todos que os avulsos do PDL já encontram-se à disposição dos senhores vereadores. Agora o senhor vai convidar as outras comissões para dar parecer ao PDL número 50, que A presidência convoca para emitir parecer ao projeto de decreto legislativo número 50 as comissões correspondentes, iniciando da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor público. A nova vereadora Lucinha. Senhor presidente, o parecer é favorável, mas gostaria de informar ao presidente que eu tomei conhecimento desse projeto hoje na ordem do dia, que ontem não constava na ordem do dia esse projeto do Executivo. Mas tendo em vista que de grande importância para a região de Jacarepaguá, para a área de saneamento e salubridade ambiental, o meu parecer é favorável. O parecer da Comissão de Administração é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Nobre vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Jorge Felipe, eu reconheço a importância e o mérito deste projeto. Agora, só que o procedimento está um pouco não o mais apropriado e adequado para uma tramitação legislativa, né? Quer dizer, tem aqui o PDL, mas tinha que ser publicado, não foi publicado, estamos dando parecer oral, ainda tem prazo, porque é até o dia 21, entendeu? Então, eu, pelo menos, eu gostaria que isto não se repetisse aqui na Câmara, porque senão fica uma coisa muito ruim, quer dizer, perdemos a referência. Isso teria que ser publicado no DCM, entendeu? Aqui nem data tem, presidente. Tem aqui nem data, tá sem data, entendeu? Quer dizer, o processo legislativo é bom a gente ter ele conduzido realmente da melhor maneira possível para evitar determinados problemas. Então, eu gostaria realmente que, pelo menos, esse tipo de procedimento não se repetisse, entendeu? Realmente, tem tempo ainda, até o dia 21, podia ser perfeitamente ter sido publicado ou amanhã no DCM, nós lermos. De qualquer maneira, o meu parecer é favorável, apesar dos pesares. O parecer é favorável. A presidência esclarece ao novo vereador Eliomar Coelho que Vossa Excelência, novo vereador Eliomar Coelho, a data de hoje é dia 17. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro não se reúne para deliberar sobre essas matérias às sextas-feiras. E o dia 21 será na segunda-feira. E, rigorosamente, nós tínhamos que estar com o projeto na pauta 3 dias antes do seu prazo. Em razão disso, que ele está na pauta da ordem do dia de hoje. O parecer da Comissão de Assuntos Urbanos é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, nobre vereador Dr. Carlos Eduardo. Favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente. Nobre vereador Paulo Messina.
Favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura. Nobre vereador Cristiano Girão. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Nobre vereador, doutor Ivani de Mello. Senhor presidente, o nosso parecer é favorável. Parecer favorável. Em discussão, o projeto de decreto legislativo. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. O projeto necessita de maioria absoluta. Os senhores vereadores forem favoráveis, votarão sim. Os que forem contrários, votarão não. Em votação, o projeto de decreto legislativo. Como voto, senhores vereadores, Alfredo Sirquis, Aloysio Freitas, André Gouveia, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Fernando Moraes, Eider Dantas, Ivani de Mello, João Cabral, João Mendes de Jesus, Leonel Brizola Neto, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Professor Washington, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Stepane Ercecian, Tânia Bastos, Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação, hein? Está encerrada a votação. Votaram sim 28 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado em primeira discussão, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, reabertura de discussão para a redação final em discussão única. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, propondo a reabertura da discussão para a redação final do projeto de lei número 124/2009, que institui a Semana de Conscientização da Dislexia nas escolas de ensino fundamental do município e da outras providências, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá, com a apresentação de emenda de redação de números 1 e 2. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores forem favoráveis ao parecer, a matéria está com a discussão reaberta. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas, o bloco
propõe a votação em bloco das emendas de 1 e 2. Senhores vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação as emendas, o bloco de emendas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de emenda à Lei Orgânica, número 4, de 2009, de autoria do senhor vereador Paulo Messina, que acrescenta dispositivo à Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro, instituindo a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do programa de metas pelo Poder Executivo, acrescenta o artigo 107A e o parágrafo 10º e 11º ao artigo 254. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar a votação, o autor da proposta, o vereador Paulo Messina. Boa tarde, presidente, nobres colegas. Esse projeto, já fiz ontem a exposição na segunda parte do grande expediente, que nós fizemos, inclusive, um acordo com o Poder Executivo, que enviou um projeto igual, por orientação da Rio Como Vamos, só que o nosso projeto já estava em pauta, e aí nós fizemos um acordo, inclusive, de apresentar um substitutivo, vereador Adilson Pires, fizemos um acordo de apresentar um substitutivo a esse projeto, na negociação de algumas alterações que o Poder Executivo tinha pedido, como, por exemplo, a dilatação de prazo para 180 dias e algumas outras modificações menores. Nós já fizemos esse acordo e o projeto já está em votação, não tem como apresentar o substitutivo agora, por isso eu peço que nós aprovemos agora em primeira discussão para que possa, em seguida, apresentar o substitutivo de acordo com o que foi acordado. Obrigado, presidente. Em votação, projeto. Exige quórum de 2/3, senhores vereadores. Os que forem favoráveis votarão sim, os contrários, não. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores, André Gouveia Vieira, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Eider Dantas, Paulo Pinheiro, professor Washington, Rosa Fernandes, Tânia Bastos e Vera Lins. Tudo bem, chefe? Tem que aprovar uma emenda à lei orgânica. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 36 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. Declaração de voto, presidente. O projeto está aprovado. Voltará em segunda discussão após intervalo de 10 dias. Para a declaração de voto, novo vereador Paulo Messina.
queria agradecer a todos os colegas de plenário a aprovação em primeira discussão do meu primeiro projeto de lei e dizer que agora vamos apresentar o substitutivo com parecer conjunto, porque a gente tem pressa na aprovação dessa matéria e devemos colocar esse substitutivo já amanhã. Obrigado, presidente. Obrigado, colegas. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e em votação. Projeto de lei complementar número 17 de 2009, de autoria do senhor vereador Fausto Alves, que concede folga à servidora lactante doadora de leite materno a banco de leite materno de hospitais públicos e privados do município do Rio de Janeiro. Em votação. Não havendo quem... está em votação. Exige maioria absoluta. Os senhores vereadores forem favoráveis, votarão sim. Os contrários, não. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Alfredo Sirquis, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Chiquinho Brazão, Dr. Fernando Moraes, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Jorge Braz, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Paulo Pinheiro, professor Washington, Raymond, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Stepane Ercecian, Vera Lins. A presença vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 28 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Após intervalo de 48 horas. Passa-se a matéria seguinte. O PLC número 29 de 2009 fica prejudicado e vai ao arquivo, com base no artigo 268 do Regimento Interno. Passa-se a matéria Pela seguinte. ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, eu queria aproveitar para fazer aqui um comunicado e um pedido de desculpas. Amanhã, dentro do calendário das audiências do PPA que estão marcadas aqui na Câmara, seria o dia que nós iríamos tratar do tema saúde. E estava agendada a vinda do secretário municipal de saúde, o doutor Rães. O pai do secretário está com um problema de saúde grave. O secretário hoje, até meio-dia, estava tudo certo para que ele viesse aqui amanhã, mas nós fomos comunicados da impossibilidade dele vir em função da saúde do pai dele. Então, está sendo feito um pedido de adiamento da audiência que seria amanhã para o dia, a princípio, dia 25. Tá? Nós vamos confirmar depois com os vereadores, mas assim, para comunicar que essa audiência que seria amanhã, então, a princípio, estaria suspensa pela ausência do secretário de Saúde. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre vereador Paulo Messina. Presidente e nobre vereador Adilson Pires, me chamou a atenção o projeto da CSA, que está incluído na ordem do dia, no item 36, inclusive, colegas, o projeto da CSA. Nós temos um relatório de impacto ambiental, que é o RIMA,
que não está bem... Enfim, existem N problemas, não é numa questão de ordem que a gente vai entrar nisso, eu quero só levantar essa bola para ver, antes da gente chegar lá e ter esse problema. A gente tem vários problemas, só para vocês terem uma ideia, a CSA corresponde a 2 milhões de automóveis, 2 milhões, não, o número não está errado não, são 2 milhões de automóveis novos na cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, a CSA polui correspondente a 2 milhões de novos automóveis na cidade do Rio de Janeiro, e nós não temos, até hoje de manhã, na reunião com do PPA com o secretário Muniz, ele mesmo sugeriu que a gente fizesse novas emendas, novas coisas boas para esse projeto, inclusive exigindo fortes contrapartidas na área socioambiental daquela região da Zona Oeste, inclusive saneamento básico e tudo. Bom, esse projeto está incluído na pauta. Eu queria a atenção dos senhores vereadores para que esse projeto precisa ser aprovado até dia 30 de setembro, porque a isenção fiscal da CSA está dada só até o dia 30 de setembro. Ou seja, se nós não acordarmos para exigirmos contrapartidas até essa data, nós vamos ter que aprovar ou negar esse projeto, e aí tanto uma coisa quanto a outra são péssimas. Precisamos fazer contrapartidas sérias a esse projeto, e aí eu peço uma solução do Executivo que seja uma celeridade maior no processo de apuração desses dados que nós estamos pedindo, bem como a apresentação das apresentação das emendas, ou que seja um adiamento dessa concessão fiscal provisória, que vai acabar de 30 de setembro para mais um mês, para que a gente possa, mas a gente só votará, digo de partida, eu só votarei um adiamento do pedido, do adiamento provisório do pedido de isenção fiscal da CSA, com a condição de que no final do prazo vai ter que ser apresentadas todas as contrapartidas que estamos pedindo. Então, vereador Adilson Pires, gostaria de ouvir de Vossa Excelência o que a gente vai fazer em relação a esse projeto número 36, que já está na ordem do dia. Obrigado, presidente. Pela ordem, o nobre vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente, dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, eu solicitei essa questão de ordem exatamente para ir no mesmo caminho da intervenção do nobre vereador Paulo Messina. Eu acho que nós, legisladores da cidade do Rio de Janeiro, não devemos ser contra a instalação de empreendimentos na cidade, quando o empreendimento significa que a sua instalação irá contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento da cidade, para a melhoria da condição de vida da população da cidade. Essa mensagem do Executivo, exatamente dando isenção de tributos para a CSA, eu acho que merece uma apreciação mais acurada desta casa. A CSA fez uma reunião aqui e veio com mentiras. Quer dizer, mentiu deslavadamente na apresentação do seu projeto como forma de convencimento. Então, eu acho que isto daqui merece o mínimo de desrespeito. Aquilo dali foi um desrespeito à Casa Legislativa. O cara veio com mentiras para cá, na apresentação do projeto, mentirosa. Entendeu? Então, isso daí já é uma coisa. Outra coisa, eu fiz uma audiência pública, porque quando teve a reunião na presidência, o que tinha de vereador lá não estava no gibi. E eu promovi uma audiência pública aqui, com a participação, inclusive, de especialistas da Fundação Oswaldo Cruz, inclusive, requerimento de informação que eu fiz à Secretaria Municipal de Fazenda, até hoje não recebi resposta, e que foi convidado também para vir para a audiência pública, não compareceu. Compareceu a representação da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, quer dizer, esta audiência pública deve constar nos anais da Casa. Então, já que os vereadores não tiveram vir, porque talvez impossibilitado, aqui está meio
complicado para a gente fazer intervenção, desde ontem que está assim, porque realmente está legal. Se ninguém quer ouvir, não quer prestar atenção, mas pelo menos que vá lá para fora para conversar e não perturbe quem está exatamente fazendo sua intervenção. Então, nós fizemos essa audiência pública deve ser publicada nos anais, mostrando a forma totalmente incorreta em relação a determinados procedimentos adotados. Houve depoimento, inclusive, de representação dos trabalhadores da área, ou seja, é uma indústria que está se instalando na zona oeste do Rio de Janeiro e que eu tenho a impressão que está vindo uma mensagem do prefeito pedindo isenção, quer dizer, que no mínimo deve ser apreciado. Até porque a gente tem que ter cuidado um pouco com essas isenções que estão sendo solicitadas pelo Executivo, porque o que acontece é o seguinte: hoje mesmo está aí o prefeito dizendo que não tem dinheiro para isso, para aquilo. Ontem não tinha dinheiro, a prefeitura não tem dinheiro para... Aliás, hoje, um depoimento, não tem dinheiro para comprar lâmpadas. Antes de ontem, o prefeito declarou que a prefeitura não tem dinheiro para garantir a preservação e manutenção das praças públicas. Quer dizer, quase que todos os dias, ou todas as semanas, nós estamos ouvindo declarações do prefeito, exatamente dizendo que não tem dinheiro para fazer isso ou aquilo, que é atribuição e obrigação para atender necessidades básicas da população da cidade do Rio de Janeiro. Aí manda para cá, quase que toda semana também, uma mensagem, exatamente, isenção de imposto para determinadas empresas, quando a CSA não precisa, inclusive, dessa isenção. Agora, veio para cá, apresentou o projeto, mentindo, o negócio da coqueria era uma verdadeira enganação, enrolação. Quem não entende deve procurar entender, para não ficar depois, inclusive, fazendo bobagem e falando besteira aqui no microfone, inclusive votando de forma totalmente equivocada. Para a comunicação e liderança, o novo vereador Alfredo Serquis. Senhor presidente, senhores vereadores, foi oportuno o nobre vereador Paulo Messina ter levantado a questão da Companhia Siderúrgica do Atlântico. Esse é um assunto que, de fato, merece uma discussão aprofundada, serena, tecnicamente rigorosa e desprovida de demagogia. Eu não participei da reunião que aconteceu no gabinete da presidência da Câmara, há coisa de alguns meses atrás, soube que foi uma reunião extremamente tumultuada. Tenho visto discursos nessa casa também muito emocionais a esse respeito e decidi fazer o meu próprio caminho e chegar ao meu próprio juízo a respeito desse tema. Então, atendendo a convite da Companhia Siderúrgica do Atlântico, a coisa de 1 mês e meio, 2 meses atrás, fiz uma visita a essa companhia, fui recebido ali por um batalhão de técnicos e de peritos e de consultores que me expuseram com muita minúcia os aspectos que lhes interessava me mostrar e também procuraram educadamente atender às perguntas que fiz. Depois analisei também o processo de licenciamento ambiental, sobretudo, dessa indústria a cargo do governo do Estado. Então, tenho algumas conclusões a respeito e tenho algumas dúvidas a respeito que gostaria de compartilhar com os senhores vereadores e senhoras vereadoras e, em fazendo, propor um tipo de procedimento em relação a isso. Primeiro, eu não compartilho dessa histeria, dessa xenofobia, só porque é uma empresa estrangeira, só porque é uma grande empresa, só porque é uma empresa multinacional, vamos odiá-la e vamos nos comportar como se aquilo fosse um campo de concentração montado em Santa Cruz. Então, não estou nesse nível de sintonia de onda. Por outro lado, em relação aos impactos ambientais, procurei examinar os impactos da dragagem, procurei examinar os impactos sobre o manguezal, procurei analisar os impactos de natureza local que
eventualmente, essa indústria poderia incidir. Em relação à questão do canal de navegação e do manguezal, penso que foram corretamente e apropriadamente equacionados esses impactos. Em relação à questão da poluição atmosférica de gases de efeito local, salvo melhor juízo, e com a ressalva de que todas as denúncias e estudos devem ser examinados, esse tipo de empresa alemã, tem filtros e sistemas antipoluição do estado da arte. Então, me surpreenderia muito, e isso exporia, inclusive, os seus responsáveis e técnicos a procedimentos judiciais no próprio país de origem, se houvesse, de fato, um grande furo em relação a isso, mas se existem estudos que sejam examinados e sejam respondidos. Então, existe aqui menção ao estudo da Fiocruz. Eu acho que os responsáveis da Companhia Siderúrgica do Atlântico devem responder ponto por ponto em relação a esses questionamentos. Agora, o que de fato, senhor presidente e senhores vereadores, me preocupa tremendamente a respeito da Companhia Siderúrgica do Atlântico foi um dado que eu percebi en passant numa apresentação de PowerPoint que foi feita. Esse dado dizia que, quando estiver em plena operação, a Companhia Siderúrgica do Atlântico irá processar, por ano, 400 mil toneladas de carvão. Então, quando eu vi esse dado, imediatamente perguntei, vem cá, vocês fizeram já e têm condições de apresentar o inventário de emissão de gases de efeito estufa da Companhia Siderúrgica do Atlântico quando estiver em plena operação? Aí, os técnicos dessa empresa se entreolharam e disseram que estavam trabalhando nisso, mas ainda não tinham pronto. Então, eu pedi que eles, de fato, me entregassem isso o mais rápido possível. E como eu sei que não é um cálculo muito complicado de se fazer, solicitei a uma pessoa da máxima confiança minha, que é o professor René Salati, da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, que ele me calculasse o quanto de CO2 corresponderia à emissão, o processamento siderúrgico de 400 mil toneladas de carvão por ano. A resposta que obtive é que isso corresponderia a uma emissão de CO2 anual da ordem de 1,3 bilhão de toneladas de CO2 por ano. Para que nós tenhamos uma noção da importância disso, basta dizer que o único inventário de emissão de gases de efeito estufa que foi feito na cidade do Rio de Janeiro foi feito em 1998. Eu encomendei quando era secretário de Meio Ambiente e ele ficou pronto em 98 e diz respeito ao ano de 98. Em 1998, o conjunto das indústrias situadas no território do município do Rio de Janeiro emitia um pouco menos de 800 mil toneladas ano de gases de efeito estufa. Então, isso, de fato, é uma emissão que, quando essa empresa estiver com a sua capacidade plena de funcionamento, ela irá emitir mais do que a totalidade das indústrias situadas no município do Rio de Janeiro emitia em 1998. Então, isso é para ter um dado um pouco de importância. Então, eu convidei o responsável de meio ambiente e a empresa de consultoria que trabalha com eles para uma reunião para que eles me trouxessem um inventário, porque é importante dizer que, na verdade, a questão do processamento do carvão é a principal fonte de emissão de CO2 da Companhia Siderúrgica do Atlântico, mas não é a única. Pode haver outras, embora não chegando perto dessa magnitude. Para que se tenha
ideia da grandeza disso, compensar 20 anos de funcionamento significaria, por exemplo, ter que reflorestar 56 mil hectares. A vertente norte do maciço da Pedra Branca, somada à vertente norte do maciço da Mendanha-Jericinó, juntas somam 4.600 hectares. Então, é muito significativo. Tivemos uma segunda reunião, na qual os responsáveis pela empresa confirmaram que, de fato, em relação ao processamento do carvão, haveria uma emissão de 1,3 milhões de toneladas de CO2, de dióxido de carbono, e que, de fato, havia outras fontes e que eles estavam terminando de fazer o seu inventário de emissões de gases de efeito estufa. Bem, eu queria aqui fazer algumas observações. A primeira observação diz respeito à questão do processo de licenciamento. Infelizmente, por conta da defasagem da legislação ambiental brasileira e fluminense, na época em que essa empresa obteve a licença prévia, a questão da emissão de gases de efeito estufa simplesmente não foi considerada. A empresa foi levada a aplicar uma série de medidas compensatórias, financiamento de projetos de pescadores, recomposição de áreas de manguezal e, sobretudo, extenso trabalho de reflorestamento. No entanto, fora do município do Rio de Janeiro e municípios do interior ao longo do rio Guandu. Ou seja, praticamente nenhuma dessas medidas compensatórias veio para o município do Rio de Janeiro, quando no município do Rio de Janeiro nós temos, por exemplo, toda a vertente norte do maciço da Pedra Branca completamente desmatada ali em frente de Bangu, Realengo, Campo Grande. Quem olhar para cima vai ver toda a vertente norte do maciço da Pedra Branca com capim colonial. Então, houve um duplo erro no processo de licenciamento por parte do governo do Estado. Primeiro, em função da legislação vigente, o fato de não ter havido realmente uma análise da questão da emissão de gases de efeito estufa, os efeitos globais e não localizados de poluição. Em segundo lugar, todas as medidas compensatórias foram direcionadas para municípios fora do município do Rio de Janeiro. Então, qual é a questão que se coloca para todos nós? Essa é uma questão complexa, porque, de fato, houve um projeto de lei aprovado na administração passada, durante o processo em que se tentava atrair para o Rio de Janeiro a Companhia Siderúrgica do Atlântico, na qual se concedeu uma isenção. Não se está inventando hoje uma nova isenção. Existe um projeto de lei que ficou descompassado em relação ao ritmo efetivo de implantação dessa indústria. Então, existe uma série de questões que se colocam. Existe uma questão de compromissos assumidos em relação a essa indústria pelo município, não importa a administração, foi a prefeitura que assumiu esse compromisso. Existe um dado da realidade pragmático, que é o seguinte, que se naquele momento era absolutamente fundamental, eventualmente, oferecer incentivos para atrair uma indústria para que ela se instalasse aqui e não acolá, hoje não seria, digamos assim, imaginável que apenas em função da não concessão ou da não prorrogação desses benefícios, que essa indústria fosse fechar as suas portas. Então, isso temos que considerar os dois pratos da balança. E mais, o total da isenção concedida remonta a aproximadamente 80 milhões de reais, dos quais aproximadamente 30 seriam devolvidos de alguma forma à cidade, segundo o que foi
mais ou menos acordado, mas ainda assim estaremos cedendo 50 milhões, quando nós sabemos, por exemplo, que o orçamento de investimento da Prefeitura ao longo desse ano é de apenas 160 milhões. Então, na verdade, estaríamos cedendo praticamente 1/3 daquilo que a Prefeitura tem para aplicar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas o elemento mais importante, senhor presidente, na minha opinião, está na questão da neutralização do carbono. É inconcebível que, atualmente, quando se tem plena consciência do perigo absoluto que existe nesse momento, em relação a todo o planeta, pelo processo de aquecimento global fora de controle, onde o derretimento dos polos, sobretudo do polo ártico, se dá a uma velocidade muito maior do que aquela que foi imaginada, onde o derretimento das geleiras do Himalaia, do Tibete e dos Andes ameaça o abastecimento de água a bilhões de pessoas, que nós brinquemos com essa questão. Então, o mínimo que se pode garantir é que esse 1.300.000 toneladas anuais de CO2 tem que ser plenamente neutralizado. Plenamente neutralizado. E digo mais, não só plenamente neutralizado, como tem que haver um acréscimo a essa neutralização correspondente às metas que o Brasil, porventura, venha a assumir na Conferência de Copenhague, que digam respeito a reduções de emissões no seu setor industrial. Então, se por acaso, por hipótese, o Brasil assumir um objetivo de 5% de redução das suas emissões industriais até o ano 2010 ou 2020, além da neutralização efetiva das emissões da CSA, terá que haver uma neutralização adicional nessa hipótese de 5%. Essa é a minha posição, não abro mão dela. Tive, a partir desse enfoque, uma segunda reunião com os técnicos da CSA, e eles me apresentaram 3 estudos. 2, eu não pude considerar, de fato, estudos de compensação de emissões. Eram estudos de tecnologias que permitiriam à indústria reduzir emissões em relação àquilo que emitiria caso não adotasse aquela tecnologia mais avançada. Eu acho isso muito bom, mas isso, para mim, não é redução de emissões de gases de efeito estufa. O terceiro projeto, não. O terceiro projeto, de fato, é um projeto interessante, porque ele, segundo sempre a CSA, implicaria na neutralização de 1.100.000 toneladas anuais de emissões de gases de efeito estufa, através da substituição do clinker, que é um material altamente emissor de CO2, do clinker no cimento, que seria substituído pela escória siderúrgica, que é a escória produzida como resíduo pela própria Companhia Siderúrgica do Atlântico. Eu peço, nobre vereador Aidedanto, só um minuto de atenção. Isso é importante, é tecnicamente complicado e já vou concluir para que Vossa Excelência possa falar. Então, de fato, eles apresentaram um projeto que neutraliza em grande parte essas emissões. Sobram ainda 200.000 toneladas de emissões de CO2 que teriam que ser neutralizadas em projetos de outra natureza. Mas tudo isso tem que ser checado, tudo isso tem que ser verificado. Eu preciso que técnicos do Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, examinem todos esses documentos,
que a Companhia Siderúrgica do Atlântico tem que apresentar um inventário de emissões de gás de efeito estufa, e todos esses números e todas essas propostas, inclusive de projetos de neutralização de carbono, isso tudo tem que passar pelo crivo técnico do poder público. Então, para concluir, me parece muito curto o tempo para que nós possamos tomar uma decisão sobre isso nos próximos dias. E me parece, senhor presidente e o senhor líder do governo na Câmara Municipal, que, de fato, essa matéria terá que ser adiada para que nós possamos ganhar tempo para fazer um estudo mais aprofundado dessa questão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, a nova vereadora Lucinha, posteriormente, o vereador Eider Dantas. Senhor presidente, vereador Jorge Felipe e demais companheiros aqui da casa, essa matéria é uma matéria que é incluída na ordem do dia, é o 36º da pauta. Eu queria lembrar aos vereadores, né, aqueles vereadores que estiveram na legislatura junto com a vereadora Lucinha, que nós votamos uma lei aqui na casa. Nós votamos a Lei 4.372, de 2 de agosto de 2006. Nós votamos uma lei aqui na Câmara, dando incentivo fiscal à Thyssen, e, ao mesmo tempo, exigindo que ela viesse a fazer a implementação, a construção de um centro-escola de capacitação técnica na área do complexo que atenda 500 pessoas ao ano, no mínimo, a partir de 2007, visando atender a população do entorno do complexo. Essa emenda foi emenda de minha autoria e que foi negociada aqui com diversos segmentos aqui dessa casa. E foi acoplado ao projeto original, como também a emenda da vereadora Aspásia Camargo, que estabelecia a utilização de 25% da isenção estabelecida no artigo 1º, da redução tributária do artigo 2º, para a elaboração do plano diretor do entorno a ser impactado pelo empreendimento, prevendo aumento populacional, projetos de habitação popular e impactos socioambientais. Então, essas duas emendas, elas foram aprovadas e fez parte do projeto. O projeto de lei já foi aprovado por essa casa, já é lei. O prefeito Eduardo Paz quer aumentar o prazo de isenção da Thyssen. Ele esquece que essa Casa de Leis aqui já aprovou e a lei está em vigor. Recentemente, nós alteramos aqui, através de uma solicitação do Executivo, que prorrogasse por 30 dias. Por mais de 30 dias, tendo visto que o prazo da isenção se esperava, parece que em junho, ou julho. Em junho. Então, a Câmara de Vereadores prorrogou até 30 de setembro. Agora, nós não podemos admitir, e eu coloco aqui com muita clareza, que essa Casa de Leis vem ser desrespeitada. Porque nós aprovamos uma lei que está em vigor. O vereador Alfredo Serquis, que está agora conosco na legislatura atual, ele não pegou a discussão da elaboração do projeto da Thyssen, que foi amplamente discutido, e que em diversos momentos se exigia o estudo de impacto ambiental, quais eram os impactos que iriam causar na área de Santa Cruz a construção da CSA. Em diversos momentos aqui dessa casa não fomos respondidos. Esse ano nós tivemos uma reunião na sala do presidente, que eu participei, e que foi uma reunião que não foi esclarecedora de nada. Pelo contrário, uma parcela das pessoas que estavam lá representando o complexo siderúrgico mentiram a essa casa, dizendo que os jovens estavam sendo capacitados. E não estavam sendo capacitados os jovens que moram na Zona Oeste, porque eu mesmo fui no Senai de Santa Cruz, fiz um levantamento e descobri que de 25 alunos numa turma, só tinham 2 moradores da área da Zona Oeste, demais era Tijuca, Botafogo, Centro. Então, essa Casa de Leis não está sendo respeitada. O impacto ambiental da Thyssen, da Companhia Siderúrgica Atlântica na Zona Oeste, é um impacto negativo para a população. Nós sabemos, vereador Paulo Messina, dos impactos negativos da Thyssen, do complexo siderúrgico para a Zona Oeste. Nós sabemos disso. Mas nós solicitamos, através dessa casa, quando votamos a matéria, que a complexo siderúrgico encaminhasse a essa casa os estudos relativos à questão do impacto ambiental. Principalmente tendo em vista que a área do manguezal, o projeto que a CSA tinha para fazer o corte do manguezal, eles erraram e avançaram mais 15 metros da área de manguezal. Eu estive lá na CSA, em visita até através de uma comissão, eu, o vereador Babu e o vereador Girão,
visitamos lá o complexo siderúrgico e verificamos que só estava funcionando realmente, em termos de construção, a coqueria, que estava sendo construída pelos chineses. Então, que benefício veio para a população da Zona Oeste do Rio de Janeiro? É só os impactos ambientais negativos? É só a poluição? É só o aumento da população de forma desordenada? Porque uma grande parcela de trabalhadores hoje reside na área de Santa Cruz, na reta do João 23, porque foram para lá para construir e acabaram ficando por lá. Então, eu gostaria de fazer um alerta aqui aos vereadores, lembrando que a lei que nós aprovamos aqui, no seu artigo 3º, visa a implementação, através do Centro de Escola de Captação Técnica, na área do complexo que atenda 500 pessoas ao ano, no mínimo, a partir do dia 1º de janeiro de 2007, visando atender a população do entorno. O que é a população do entorno? Do entorno do complexo siderúrgico, que são as comunidades ali da reta João 23. Qual é a proposta que veio através de um projeto executivo? Extingue a construção do centro-escola, extingue a construção do centro-escola e dos convênios. Então, o prefeito Eduardo Paz não está sensível, em momento nenhum, aos problemas que vem acontecendo na região da Zona Oeste. A questão do complexo siderúrgico, que iria dar possibilidade de capacitação técnica para os jovens da nossa região, o prefeito está extinguindo aqui, está tirando do texto da lei. Como também a emenda da vereadora Aspásia Camargo. Então, eu queria fazer uma solicitação aos nobres vereadores aqui dessa casa, que quando essa matéria vier a ser votada, eu vou apresentar um substitutivo, tornando novamente o que nós aprovamos na lei. Todas as alterações que foram feitas através de emenda legítima por essa Casa de Leis, nós iremos, através do substitutivo, retornar ao projeto de origem. E se o prefeito assim desejar a prorrogação de isenção para Thyssen, que ele o faça, mas que o complexo siderúrgico venha primeiro a iniciar as obras de construção da escola técnica. Isso é uma forma de resgatar a legitimidade do Poder Legislativo. Nós somos vereadores aqui nessa casa, estamos aqui para legislar e fazer cumprir as nossas leis. E essa lei de 2006 foi amplamente discutida. Não foi fácil a aprovação. O governo teve que ceder a emenda da vereadora Lucinha, que tratava da escola técnica, e a emenda da vereadora Aspásia Camargo. Foi uma luta difícil e árdua. E nós saímos vencedores. O Poder Legislativo saiu vencedor nessa luta. E conseguimos aprovar a lei. Agora, nós não podemos aceitar que o prefeito queira ampliar a redução de prazo de ISS para Thyssen, ainda inclui, que não tinha, está incluindo agora a coqueria e a termoelétrica. Então, mais isenção ainda. E qual é a contrapartida do complexo siderúrgico para a população da Zona Oeste? Nenhuma. Não existe contrapartida nenhuma. Então, nós não podemos admitir. Gostaria de lembrar ao presidente Jorge Felipe que quando nós votamos aqui a matéria da alteração do zoneamento em Guaratiba para Michelin, foi colocado numa mesa redonda, no auditório, com os representantes da Michelin na época, que eles iriam construir um posto de saúde nos moldes da prefeitura, que seria a contrapartida que a Michelin ia dar à população daquela área de Guaratiba. Só que isso não estava no projeto de lei, nem estava incluído na lei. Vieram aqui os representantes da Michelin, usaram auditório, PowerPoint, tudo bonito, lindo, maravilhoso. Até hoje, o compromisso assinado pelo senhor Beralt, que na época era presidente da Michelin América Latina, que assinou um documento dizendo que ia construir, que a Michelin iria construir um posto de saúde nos moldes da prefeitura para atender a população de Guaratiba, até hoje não saiu do papel. Por isso é que essa casa, através do vereador Manaia, nós abrimos aqui uma comissão parlamentar de inquérito para discutir essa questão da Michelin, porque tem um documento do seu Luiz Beralt, e o documento que ele assinou com esta Casa de Lei não foi cumprido. Então, nós, vereadores aqui na casa, temos que nos valorizar. Matérias que já foram aprovadas por nós, só pode ser alterada se for de interesse, primeiro, do Poder Legislativo e da comunidade da região alterada. No caso de Guaratiba, a questão do posto de saúde. E no caso da Thyssen, é importantíssimo ter uma escola técnica, como também um plano diretor para discutir a questão da população que lá está residindo, porque foi para lá
para ajudar a construir o complexo siderúrgico e hoje não consegue trabalhar porque não tem a capacitação técnica necessária para trabalhar no complexo siderúrgico. Então, isso é um alerta que eu faço aos vereadores, porque o Eduardo Paz tem que botar o pé no freio. Ele quer dar isenção, que ele dê, mas que essa casa aqui tem que ser respeitada, ela vai ter que ser respeitada. Primeiro, em resposta aos ofícios que foram encaminhados pelo vereador Paulo Messina, dos impactos ambientais. Em segundo, as emendas que foram apresentadas, que hoje já faz parte da lei, que o complexo siderúrgico, o que é para Thyssen? Construir uma escola técnica dentro do complexo siderúrgico. Não é nada, não é nada. A Michelin gastou 500 milhões de euros para construir a ampliação da fábrica da Michelin em Guaratiba. 500 milhões de euros. E ela não teve a coragem, a dignidade com aquela população de doar 2 milhões de reais para construir um posto de saúde para a população daquela região. E agora estamos vendo a Thyssen pedir mais isenção, entra a coqueiria, entra a termoelétrica, e a Câmara de Vereadores vai dar um cheque em branco. E a contrapartida com a população da região vai ficar de que forma? E as pessoas que estão morando lá, que vão sofrer com impacto negativo da questão da poluição, a questão do manguezal, vai lá, reta João 23, vai à noite ver a quantidade de mosquito, porque rasgaram o manguezal todo para poder fazer a ligação do porto, a construção do porto. Então, nós não podemos nos abater. Eu acho que essa casa aqui é uma casa que merece respeito, merecemos ser respeitados pelo Executivo. Que ele queira dar isenção, mas que diga, eu quero dar isenção para a CSA, eu quero dar isenção para a SA. E apresente a alegação de motivos dele. Mas não vai passar por cima dessa casa, não vai passar por cima daquilo que nós já votamos, que é a construção de uma escola técnica, que não é nada em relação aos bilhões e bilhões de euros que a CSA está colocando lá em Santa Cruz, que eu tenho certeza que vai reembolsar todos eles muito bem financeiramente. Que nenhuma empresa iria para Santa Cruz se não tivesse a possibilidade de ter um porto, porque além da CSA, além da termoelétrica, a coqueirinha, ainda tem um porto embutido nisso aí. Então, eu queria pedir aos nobres vereadores que, quando essa matéria viesse a ser discutida, eu irei apresentar o substitutivo, tornando o projeto original, a lei que está em vigor, que infelizmente não é cumprida. E perguntando aqui aos nobres vereadores, quando nós aprovamos essa matéria no passado, aonde foi parar os recursos que a Thyssen teria que repassar para os cofres da Prefeitura? Não repassou nada. E nós discutimos isso naquele dia na sala do presidente. Ah, vamos rever. Então, acho que está na hora dessa casa aqui, todos nós que estamos aqui, que trabalhamos em benefício da população, se o prefeito Eduardo Paz quer a isenção a Thyssen, que ele até o faça, mas que a reivindicação, a luta dessa casa, na elaboração das emendas, a luta que foi para votar essa matéria, que essa lei seja respeitada e que a população do entorno possa ser vista de forma mais adequada, levando em conta, mais uma vez, os impactos negativos ao meio ambiente, que eu tenho certeza que vai causar, mas a contrapartida social da escola técnica e do plano diretor na área de habitação, isso aí tem que ser feito por parte da empresa. Quero lembrar, o prefeito não vai tirar R$1 do bolso. O prefeito Eduardo Paz não vai tirar R$1 do bolso. É o complexo siderúrgico que irá construir, com os recursos da própria siderúrgica, irá construir a escola técnica. Então, por que a prefeitura, o prefeito Eduardo Paz, coloca aqui na sua mensagem, né, extingue a construção do centro escola e convênios? Então, nós não podemos admitir isso. Vereador João Felipe, eu conto com o senhor como presidente na luta em defesa dessa casa, para que a gente possa resgatar o direito da Câmara Municipal de legislar e ter sua lei respeitada, como essa lei de 2006, que não está sendo respeitada. Muito obrigado. Pela ordem, nobre vereador Eider Dantas. Antes de Vossa Excelência se manifestar, eu queria chamá-lo a uma reflexão, né? Esse projeto está na pauta, mas antes dele tem vários projetos que nós poderíamos dar entrar no processo de votação desse projeto, para quando chegar aqui este projeto está sendo objeto de várias intervenções, nós temos condições de, aí sim, de discuti-lo efetivamente. Nobre vereador Eider Dantas, por não. Eu vou falar sobre esse projeto, mas é coisa rápida, 2 minutos, pode contar aí. Em primeiro lugar, o que nós tínhamos que fazer, na realidade, era prorrogar o prazo da lei anterior,
uma vez que, por diversos fatores alheios à vontade do grupo ThyssenKrupp CSA, a obra atrasou em 1 ano e meio e o custo da obra aumentou em 1 bilhão de euros. 1 bilhão de euros a mais. E são investimentos que estão sendo feitos em momento de crise mundial no nosso país, na nossa cidade. Então, o Rio, obviamente, que já deu a contrapartida à ThyssenKrupp quando, anteriormente, através de um decreto, de um projeto de lei nessa casa, aprovada nessa casa, foi dada isenção de diversos vetores dentro da construção da obra. O que ocorre nesse momento? A Thyssen se obrigou, quando foi votada aqui aquela lei e aprovada, a dar uma contrapartida à Prefeitura do Rio de Janeiro e à população. Ela tem que cumprir isso. Ponto 1. Se o prefeito Eduardo Paes quer aumentar para a termoelétrica lá e para a Cearia algum tipo de isenção a mais, isso tem que ser justificado com a contrapartida maior do que já foi combinado anteriormente. É óbvio, eu entendo assim. Ou não? Correto? Isso que tem que acontecer. Eu acho que a discussão, enfim, talvez seja extemporânea, porque o projeto não está em pauta nesse momento, mas é bom que todos nós nos preparemos para que, quando o projeto estiver em votação, nós tenhamos conhecimento do passado, do que está ocorrendo e do que poderá ocorrer. Quer dizer, a Thyssen, nesse momento, ela está inadimplente. Eu sei das dificuldades, morreu o presidente daquele desastre de avião que caiu no Atlântico, houve troca de comando da empresa, eles estão gastando 1 bilhão de euros a mais, a obra está atrasada em 1 ano e meio, como toda obra grande, tem sempre problemas, porém, ela tem que dar uma contrapartida da população da Zona Oeste, que vai ter impacto ambiental direto. Eu acho que isso é fundamental, senhor presidente. Na hora certa, nós discutamos esse assunto. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Adilson Pires. Senhores vereadores, senhor presidente, veja bem, eu já tinha hoje tido uma conversa com o vereador Alfredo Sirquis, que fez uma série de ponderações. O vereador Paulo Messina também fez uma série de ponderações e nós acabamos de presenciar aqui no plenário um debate em que vários vereadores estão tratando desse assunto. Nós, infelizmente, não conseguimos tratar o tema do projeto da CSA nesse 1 mês e 15 dias que deveríamos tê-lo feito. Não o fizemos porque a Câmara, de fato, está soberbada de uma série de matérias muito importantes. São praticamente todo dia audiência pública, ou do plano diretor, ou do PPA, uma série de matérias muito importantes. Então, a Câmara está soberbada, sufocada de muito trabalho, não há vaga mais aqui no plenário, nem no Salão Nobre, nem no auditório para audiência. Então, nós estamos concluindo um prazo. Esse prazo, que terminará dia 29 de setembro, foi um acordo que nós fizemos aqui. O que foi proposto, o que nós estamos buscando aqui um entendimento, eu vou procurar o prefeito amanhã para conversar com ele, propor que a gente possa fazer uma prorrogação, talvez de uns 60 dias. Por quê? Porque está se levantando uma série de questões que nós não vamos conseguir tratar até o dia 29. Nós não conseguiremos tratar até o dia 29 todos esses problemas. O problema que o vereador Alfredo Sirquis levantou é um problema que eu entendi de uma complexidade muito grande. Não vai se resolver isso daqui para a semana que vem. E veja bem, nós, nesse espaço de tempo, temos a sessão de amanhã e da semana que vem só. E nós temos na pauta a segunda votação do projeto da Guarda, temos os projetos do Porto que nós pretendemos votar, há o projeto do vereador Jairinho, da nota fiscal, que também envolve uma grande polêmica. Então, como nós estamos com uma série de projetos muito polêmicos, que vai demandar debate no plenário, nós não poderíamos tratar de forma atropelada esse projeto. Então, o que me foi proposto, que eu acho que é razoável, é a gente propor um prazo de 60 dias para que nós possamos conseguir discutir. O vereador Alfredo Sirquis havia me levantado, inclusive, a ideia de que nós convidássemos aqui para uma audiência a secretária de Meio Ambiente do Estado e o secretário do município, para tratar dessa questão que ele levantou. São todas coisas razoáveis, possíveis, que a gente deve fazer. Então, o que eu queria aqui deixar registrado é que eu não tratei o assunto com o prefeito. Eu vou falar com ele amanhã, vou fazer essa proposta e, havendo acordo do prefeito, amanhã eu faço esse comunicado aqui no plenário. Mas, a princípio, a proposta é que nós possamos, então, ter uma nova mensagem que prorrogue por 60 dias e aí
o que eu queria aqui também deixar registrado, que eu havia dito para os vereadores, é que nós temos que trabalhar isso como um prazo definitivo, que nós não podemos ficar também embromando com esse assunto. Ou a gente resolve aprovar o projeto, ou não, ou rejeitamos o projeto. Nós não podemos continuar criando também para ser bastante franco com os vereadores, criando assim um ambiente que parece que a gente está criando uma dificuldade no projeto, que isso, enfim, não é uma coisa positiva ser tratada do jeito que está sendo tratado. Então, a sugestão é que a gente possa fazer uma última prorrogação, vamos dizer assim, por 60 dias, com um acordo entre nós, vereadores, que ao final desse prazo, ou antes do final desse prazo, nós possamos tomar uma decisão definitiva. Repito, ou aprovando ou não. Eu, enfim, acho que aí é uma coisa que vai acontecer aqui, normalmente, dentro do plenário. Pode ser aprovado, pode ser rejeitado. Eu acho que aí vai caber aqui o debate, a discussão. Eu, sinceramente, acho que é o que nós podemos fazer nesse momento, como, talvez, assim, um último encaminhamento para tratar dessa matéria aqui na Câmara de Vereadores. Pela ordem, nova vereadora Aspásia Camargo. Senhor presidente, senhor líder do governo, eu acho que muito já foi dito aqui, que merece a nossa reflexão, mas eu acho que há um problema que é grave, né? É a maneira desrespeitosa com que esse projeto está sendo encaminhado, tendo em vista que houve um projeto votado por esta Casa de Leis, né, que foi sancionado, que estava em vigor, e nós não podemos, de hipótese alguma, aceitar, sem negociação, sem um amadurecimento maior, que o projeto seja rediscutido e atropelando as decisões que já foram tomadas. Quando nós reclamamos, às vezes, das repercussões negativas que a Câmara de Vereadores obtém nos meios de comunicação, quando nós reclamamos da imagem negativa e injusta que muitas vezes fazem contra nós devemos também pensar que nós temos que nos comportar à altura. Se nós não valorizarmos a nossa posição, se nós não valorizarmos aquilo de que bom nós fazemos, fica difícil que os outros acreditem em nós. Então, a lei que foi aprovada em 2006 foi uma lei correta, porque ela partiu do pressuposto que o Rio de Janeiro está percorrendo um caminho perigoso ao aceitar investimentos, mega investimentos industriais, quando o mundo inteiro está querendo se livrar das empresas industriais. Não é? A Europa hoje não aceita mais essas fábricas, e nós aceitamos porque precisamos, porque queremos empregos, porque temos que combater a pobreza. Mas, como o vereador Alfredo Serquis enfatizou muito bem aqui hoje, nós temos que pensar que, a partir de ontem, não é possível mais fazer investimentos dessa natureza sem que haja sustentabilidade do projeto. E a sustentabilidade tem que ser social e tem que ser ambiental. Econômica, social e ambiental, como mandam os princípios que estão em vigor hoje no mundo inteiro. A sustentabilidade econômica é que esse projeto tem que render para o Rio de Janeiro, render tributos que futuramente irão nos beneficiar a despeito da isenção. Então, essa equação financeira tem que ser cumprida, né? Nós estamos dando tributos para receber de volta. A questão social, a vereadora Lucinha levantou muito bem. É preciso que haja empregos criados na região, porque se esses empregos vão favorecer o município vizinho, vão favorecer outros bairros que estão no lado oposto da cidade, a solução é desastrosa. E uma das questões sociais que eu chamei a atenção aqui, e escrevo, assino e quero que confiram daqui a 5 anos, e nem precisa tanto, é que esse tipo de investimento está provocando processos de favelização violentos, e se não houver uma articulação com as políticas de moradia, de geração de moradia, e com as políticas, não é, de absorção dessa mão de obra de uma maneira racional e inteligente, nós vamos destruir a nossa Costa Verde, como já destruímos a Baía de Sepitiba, que é um lixo, é um depósito de lixo, por conta das Engás e de outras empresas que andaram por lá. Nós somos suicidas ambientais. Nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro,
Nós estamos construindo erradamente 3 usinas nucleares, estaleiros de navios e coisas pesadas que não combinam com a vocação ambiental daquela região, com a vocação para o ecoturismo e para o turismo, que é uma fonte de renda importante dessa cidade. Mas, se nós queremos preservar esse investimento, e eu apoio o investimento, é preciso que haja as compensações. As compensações do efeito estufa, as compensações para evitar a favelização construindo casas, as compensações para dar realmente capacitação técnica para aquela população que pode não vir a ver um tostão do que está sendo gerado naquela área. Então, por favor, senhor presidente, por favor, senhor líder do governo, vamos negociar. Eu coloquei na minha emenda uma quantidade muito importante de recursos. São 25 milhões e 80 milhões, pelo que eu estou entendendo. 25% de 80 milhões. É o suficiente para que todas essas demandas sejam perfeitamente atendidas. Então, da minha parte, foi minha autoria desses 25%. Eu estou disposta a conversar com os colegas que têm essas propostas pertinentes aí no processo, manter os compromissos da Casa com a lei que foi votada. Porque nós não podemos atropelar o processo votando todo dia leis que não têm discussão, não têm amadurecimento e que não honram as nossas decisões de poder legislativo municipal. Obrigada. Eu gostaria de agradecer as palavras da vereadora Aspásia Camargo, que foi uma luta muito grande aprovar o projeto e as emendas também terem sido aprovadas por essa Casa. Então, é resgatar mais uma vez a possibilidade dessa Casa aqui de mostrar à sociedade que o que nós legislamos aqui é de interesse da sociedade e, portanto, essa lei tem que entrar em vigor o mais rápido possível. Se o governo deseja ampliar a isenção para a Thyssen, que a empresa apresente para a gente um cronograma de execução, do início da execução da obra da escola técnica. Seria uma contrapartida justa. Nós iremos, sim, ampliar o prazo por 2 meses, por mais de 2 meses em isenção, desde que a Companhia Siderúrgica do Atlântico apresente a essa Casa um cronograma do início da execução da construção da escola técnica. Vereador Leomar Coelho, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu pedi para falar em cima da proposta que foi apresentada aqui pelo nobre vereador Adilson Pires, seria prudente fazer um adiamento por 60 dias e depois de 60 dias, quer dizer, fechada a questão, teria que se votar de qualquer maneira. E aí eu acho que não é bem 60 dias. Ele falou, inclusive, da proposta do nobre vereador Alfredo Sirquis, de fazer uma audiência pública trazendo aqui, por exemplo, o secretário municipal de Meio Ambiente e secretário estadual de Meio Ambiente. Eu estou aqui, só aqui, na minha mão, a questão da poluição atmosférica que é produzida por lá, é caso de câncer nas pessoas. Quer dizer, então, por exemplo, isso daqui, na audiência que nós fizemos, então, é o material produzido exatamente por um cientista da Fundação Oswaldo Cruz. Quer dizer, eu acho que uma pessoa desta, que tem um trabalho feito sobre aquela área, tem que ser ouvido também. Então, se dá esse prazo de 60 dias, eu quero saber se 60 dias é suficiente e necessário para que tudo isto que esteja aqui seja devidamente apreciado, analisado com profundidade. Pode até ser que seja até menos de 60 dias, mas eu não gostaria de forma alguma, quer dizer, nós temos que trabalhar, fazer um cronograma de realização, não é só de uma audiência pública, se for necessário mais de uma audiência pública, eu acho que não tem que ficar nada amarrado aqui, porque senão fica ruim, senão está todo mundo aqui assoberbado, 60 dias depois não se fez o que deveria se fazer, não se tomou as providências que deveria fazer, quer dizer, o próprio órgão federal relativo a licenciamento, IBAMA, de dar licenciamento, não está dando licenciamento porque está questionando procedimentos, ou seja, tem muita coisa incorreta em relação, infelizmente, à instalação desta empresa na cidade do Rio de Janeiro. Empresa esta que tentou se instalar no Maranhão e não conseguiu se instalar no Maranhão, inclusive com ação
devido a uma provocação dos Acho moradores europeu. do Ministério Público. Lá os moradores se associaram com o Ministério Público e não foi instalada lá, exatamente por conta desse tipo de coisa. Então, às vezes, vai gerar quantos empregos? Mas vai matar quantas pessoas? Vai gerar 5 mil empregos, aí vai matar 10 mil pessoas. É isso que se quer para a cidade do Rio de Janeiro? É isso que se chama de desenvolvimento? Então, eu acho que não. Então, eu gostaria de fazer isso exatamente para não que ficasse amarrado aqui o prazo de 60 dias para, de qualquer maneira, votar esta matéria. Passa-se a matéria da ordem do dia. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 1736, de 2008, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que torna a área não edificante o terreno por sobre a estação do metrô Siqueira Campos e Copacabana, 5ª região administrativa, e dá outras providências. A matéria está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim. Os contrários, não. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Como voto, senhores vereadores. Aloysio Freitas, André Gouveia, Aspásia Camargo, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Fernando Moraes, Dr. Jorge Manaia, Ivanite Melo, João Cabral, Jorge Braz, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Tereza Berger e Vera Lins. A presença vai encerrar a votação. Atendendo à solicitação da vereadora Lucinha, vou fazer a segunda chamada. A presença vai encerrar a votação, hein? Não. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 22 senhores vereadores, não 14 senhores vereadores. O projeto está prejudicado e vai ao arquivo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 72, de 2009, de autoria do senhor vereador Bencardino,
que dispõe sobre a proibição de cobrança antecipada em bares, restaurantes e similares. A matéria está em votação. Para encaminhar. Para encaminhar a votação, novo vereador Elton Babu. Peço o adiamento de 5 sessões. Proposto adiamento por 5 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, está adiado por 5 sessões. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação. Lei número 796/2002, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do item 1 do inciso 3 do artigo 3º da Lei número 691, de 24 de dezembro de 1984 e da outras providências. A matéria está em votação. Pela ordem. Para encaminhar o nobre vereador Carlos Caiado. Senhor presidente, para encaminhar, na verdade, seria declaração de voto, que encerrou bem rápido a matéria. Eu estava lá fora tentando acolher os votos. Não foi tão rápido. Há um projeto de extrema importância para a cidade e lamento muito essa Câmara não ter aprovado o projeto e parabenizo os 21 vereadores que votaram sim. Foi muito importante esses vereadores, 22 vereadores, ter votado favorável. Um projeto que é de contra a especulação imobiliária que o governador Sérgio Cabral quer implementar na cidade. Um absurdo que está querendo fazer naquele terreno. Como eu falei, um posto de saúde custou 6 milhões de reais, um batalhão custou 10 milhões de reais, valor 16 milhões de reais. A avaliação de mercado que foi dita pelo governo é de 15 milhões de reais. Então dá para ver que ainda tem 1 milhão de reais de diferença e mais. Essa Câmara aprovou, mudando o PEU do bairro, mudando o gabarito, dando mais gabarito para o governador Sérgio Cabral, alegando que o dinheiro era para a construção do metrô. Onde que está o dinheiro? Se o terreno vale 15 milhões, só de área construída, de bem público, são 16, e fora, para valer o que é de importância para a cidade, e para Copacabana, uma área turística de referência a nível mundial na cidade do Rio de Janeiro, tem o batalhão de turismo, o posto de saúde que está num local fundamental, aonde tem o metrô da Siqueira Campos, aonde diversas comunidades podem chegar com facilidade, que infelizmente, aqui a vereadora Lucinha sabe disso, que na Zona Oeste, aonde que está longe da mídia, longe dos jornais, os postos de saúde estão uma calamidade. Na Zona Sul está bem melhor. E aquele posto de saúde tem essa importância. Então eu fico bastante triste que essa Câmara votou, inclusive um colega de trabalho, acho que não seria nem bom falar o nome, mas vou falar o vereador Jorginho da SOS, que não está aqui, votou sim do projeto, de repente votou, mudou não. Enfim, eu queria que ele até, inclusive, estivesse aqui para poder justificar isso. Um absurdo. Entendeu? Então, eu queria deixar esse registro aqui desse absurdo que a Câmara cometeu hoje, concordando com o governador Sérgio Cabral e o prefeito Eduardo Paes, que estão querendo implementar essa especulação imobiliária na cidade. A população vai saber disso, vai saber quem votou favorável, vai parabenizar e nós vamos informar o que for possível para saber disso. Então, senhor presidente, muito obrigado. E também, para encaminhar, eu quero pedir verificação de quórum, por favor. Nobre vereador, a matéria que está em votação existe quórum de maioria absoluta. Então, os que forem favoráveis votarão sim, os que forem contrários votarão não.
A presidência vai encerrar a votação, hein? Como voto, senhores vereadores, Alfredo Serquis, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Ben Cardino, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Cristiano Girão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Fernando Moraes, Dr. Gilberto, Dr. Eider Dantas, João Cabral, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Paulo Messina, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Tereza Berger, Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 26 senhores vereadores, não nenhum. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira votação. Projeto de lei número 1700/2008, de autoria do Poder Executivo. Para encaminhar, senhor presidente. Que altera os limites da Zona Residencial 4, ZR4, e da Zona Especial 7, ZE7, estabelecidas no Regulamento de Zoneamento aprovado pelo Decreto 322, de 3 de março de 1979, e da outras providências. A matéria está em votação. Para encaminhar, o nome do vereador S. Ferraz. Senhor presidente, prorrogação para 20 sessões. Proposto o adiamento da votação da presente matéria por 20 sessões. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária. Em primeira discussão e votação. Pela ordem, senhor presidente. Verificação de quórum. Está em votação. Não, retirada a verificação de quórum. Obrigado. Não, a minha não. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 31/2009, de autoria do senhor vereador Ben Cardino, que dispõe sobre a compensação das emissões de gases de efeito estufa pelos promotores de eventos realizados em estádios abertos, praias, praças e parques públicos, que envolvam, no mínimo, a circulação de 5.000 pessoas, possibilitando a neutralização da emissão de gás carbônico. Para encaminhar. A matéria está em votação. Para encaminhar, o nobre vereador Elton Babu. Adiamento por uma sessão, senhor presidente. Proposto o adiamento da presente matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 58/2009, de autoria do senhor vereador Ben Cardino, que determina a proibição da venda de frituras, salgadinhos, pipocas industrializadas, refrigerantes e sucos artificiais nas escolas públicas e privadas no município do Rio de Janeiro, da outras providências. A matéria está em votação. Para encaminhar. Para encaminhar, o novo vereador Elton Babu. Adiamento por uma sessão, senhor presidente. Proposto o adiamento da matéria do projeto por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 946, de 2006, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 20 da Lei 691, de 1984. A matéria está em votação e exige quórum de maioria absoluta. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim, os que forem contrários votarão não. Em votação. Você sabe o que é? Você explicar? Assinei? A sessão está prorrogada até o término dessa votação.
Como voto, senhores vereadores: Alfredo Sirquis, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Ben Cardino, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Fernando Moraes, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Fausto Alves, Ivani de Melo, João Cabral, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Raymond, Rosa Fernandes, Stepânia Cecian, Tânia Bastos, Tereza Berger e Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 21 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador, não há quórum para deliberar sobre a matéria. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.